let me down. Let me down. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mente Cartoleira. E hoje eu vou dar algumas dicas para você imitar na rodada 25 do Brasileirão. Então, sem enrolação, já deixa seu like, se inscreve no canal que ajuda muito. E bora para a pitada suprema. Na última rodada, uma rodada bem ruizinha para ser real. Nós fizemos apenas 50 pontos. A média da rodada em si não foi tão boa, mas Alan Patrick comeu muita boia, eu não fui com ele. Tava confiando mais no Savarino, Botafogo. E na realidade o Botafogo tinha um jogo mais fácil do que o próprio Internacional. O Internacional era um clássico, mas o Internacional teve 3 pênaltis. Os 3 Internacional, Alan Patrick que bate. Então, 2 ele converteu e o último, para empatar o jogo, errou. Mas acontece, a rodada é rodada, o jogo é jogado. E agora bora pra vomitar, né? Essa rodada tem nenhum SG tão confiável assim, 100% confiável, né? Claro, tem alguns SG bons, principalmente o São Paulo, Grêmio, mas você olha assim, 100% confiável não tem, então rodada, tomar muito cuidado, mas bora imitar. Nosso goleiro essa rodada, um goleiro que, na minha visão, tem chance de segurar SG, mas, claro, que é 50-50 ali, é mais pelo time que vai enfrentar do que por si mesmo. É um dos goleiros mais defendeu o campeonato, que é o Walter, do Mirassol. O Atlético Mineiro vive uma fase horrível, meio ruim mesmo. Tipo, 5 jogos do Brasileirão, teve 4 derrotas e 1 empate. O Mirassol vive uma fase excelente. Últimos 5 jogos, ganhou 4, empatou 1. O Walter tem 69 defesas em 16 jogos, então uma boa opção. E na minha visão, um dos melhores goleiros dessa rodada, tá? Então, excelente opção, tá? Outros goleiros bons são o Rafael, pode segurar esse dia contra o Ceará. Tem uma média, né? Em casa, o São Paulo muito boa. Ganha bem o São Paulo em casa nos últimos jogos. E graças a segurar esse dia, o Ceará também jogando muito bem. O próprio Cássio, tá? Uma porcinha, entre aspas. Cruzeiro fora de casa. A real, o Cruzeiro fora de casa nos últimos jogos, jogando melhor do que em casa em si. Então, tem grande chance de ganhar o Cruzeiro e até mesmo segurar esse dia, mas Cássio mais com uma portinha, mais segurança, o Rossi não, Rafael, Walter em si mesmo. Rossi pode ser boa também, tá com uma portinha. Flamengo em casa também, em casa tava jogando bem, só que empatou com o Grêmio, Vasco e fora, os últimos 2 jogos não tomaram gol, o Internacional e Juventude. Então pode ser uma boa portinha, tá? Outros goleiros bons que podem, bom e barato, o Thiago Volpe. Preto Vitória, que não ganhou nenhuma partida fora de casa e é um dos piores visitantes do campeonato, então pode ser a boa, tá? Bom e barato. O Grêmio tem uma chance considerável de segurar SG. Como eu falei, essa rodada não tem um SG bom assim, para se confiar. Em geral, esses são os melhores goleiros, tá? Para essa rodada. Indo para zagueiro, meus 2 zagueiros dessa rodada vão ser o Léo Pereira, do Flamengo, e o Ferrares, do São Paulo. Léo Pereira, que tem a média básica muito boa, sua partida não jogou. Tava com ele no time, ele ficou no banco, né? Tem a média básica muito boa. Em uma dessas partidas que ele fez 7 pontos só de média básica, tá sem SG. Então, excelente opção. Entre ele e o Léo Ortiz, ele tem a média básica melhor, então tô indo com ele. E o Flamengo, também que em casa não tá jogando bem, mas é o Flamengo, né? A qualquer momento pode ganhar bem a partida e voltar jogar como era antes. Então essa é a opção. E o Ferrarese, tô indo com ele aqui, né? Por motivos simples. É o zagueiro com mais desarme no campeonato. 51 desarmes em 17 jogos. Então, bizarro. Tem grande chance de segurar esse G. Tem a média básica incrível. E o Ceará seja alguns desarmes consideráveis para o zagueiro, aumentando ainda mais a chance de desarmar, tá? Então, excelente opção, tá? Outras opções boas são Arboleda. Entre o Arboleda e o Ferrares, o Arboleda até mais chance de fazer gol, só que em média básica o Ferrares é melhor que o Arboleda, mas ambos são excelentes opções, tá? Tanto o Arboleda ou o Ferrares. Alguns zagueiros do Grêmio pode ser boa, que até o momento é o único provável Kahneman.
Só que seria um ruim que se perdesse já o Grêmio não faz nada. Não é um zagueiro que desarma. É dependente de SG, então bom e barato. Até a portinha, se por dizer, tá? Pode ser a boa. O zagueiro do Cruzeiro pode ser bom, Fabrício Bruno. O Ceará não, o Vasco é o time que mais tem desarmes para zagueiro. Então pode ser a boa aposta, tá? Fabrício Bruno, Villalba tá suspenso. É o Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus, o zagueiro do Cruzeiro. O próprio Léo Ortiz pode ser boa com a portinha, tá? Em geral é isso, tá? Zagueira saudável tá bem difíceis opções também. Fechadinha, poucas opções boas. Tem mais aqui arriscar mesmo algum aqui. Únicas opções boas, Ferrarese. Vale até a pena dobrar, tá? Caso quiser, Ferrarese e Arboleda. Na minha visão, é um jogo que tem mais chance de segurar SG é o São Paulo e depois o Grêmio, mas, né? Não é 100%, você tem a ideia. Os jogos de saudade é bem difícil. Ele ver quem é segurar SG, mas é isso. Principais opções de zagueiro. Indo para lateral, dá uma melhoradinha, né? Várias opções boas, assim por dizer. E meus dois lateral vai ser o Marcos Rocha, do Grêmio, e o Enzo Dias, do São Paulo. Enzo Dias, que é o lateral esquerdo do São Paulo, tem 48 desarmes em 20 jogos. Acho que é top 5 lateral mais desarma cartola por aí. Tem grande chance de segurar SG, como falei, e desarma muito. Então, tem média básica boa junto com o SG, pode fazer mais de 10 pontos. Então, excelente opção, tá? E o Marcos Rocha, que incrivelmente na última rodada clássica fez 9.20 só de média básica. Bizarro. Ele tem 15 desarmes em 4 jogos. Pode segurar SG, como falei, então excelente opção, tá? Ele é o Marlon do próprio Grêmio, lá Marlon lateral esquerdo. Grandes opções também, tá? Ambos têm a média básica incrível, mas pelos últimos jogos, estou indo pelo Marcos Rocha. Tem 15 desarmes em 4 jogos, média de 4 desarmes por jogo, por aí. 4 a 3 desarmes, então excelente opção, tá? Outras opções boas são o William ou o Kaique Bruno, que eu nunca vou falar que eles são uma ruim opção, porque as médias básicas deles são muito boas. O William, que na última rodada deixou a desejar, mas em geral ambos têm a média básica incrível, mesmo perdendo SG, então ambos são excelentes opções, tá? Nunca vou falar que eles são uma ruim. O próprio lateral do Flamengo, como essa rodada tá um pouco na arriscada, né? O Alexandro não desarma tanto, mas uma aposta pode ser boa, tá? E o Varela, que desarma um pouquinho mais, só que o PDSG também tem a tendência a pontuar, não, tá? Só se fizer assistência ou gol. Tem 4 assistências já no campeonato, 16 jogos. Igual a Porsche, como falei, pode ser boa, tá? O Marlon também, né, como disse. Cédric Soares pode ser boa, tem uma fora da curva, a maioria tá no Enzo Dias. Então, para surpreender, pode ser boa. Até para dobrar, mas não recomendo. No máximo, triplicar a defesa do São Paulo. Tá? É até um pouquinho arriscado, mas pela rodada, tem poucos SG bons. No máximo, triplicar. 4 triplicar, tipo, pela 4 do São Paulo, não recomendo. Mas pode ser boa, tá? Cédric Soares. Em geral é isso, tá? Lucas Ramon pode ser boa, o Reinaldo, tá? Média básica, até um gol, né? Caso o Reinaldo, tá? O Lucas Ramon, média básica boa, com a portinha pode ser boa, tá? Indo para o nosso meio, nossos 3 meios dessa rodada, meia tem algumas opções boas também. É o Arrascaeta, do Flamengo, dispensável, né? O Pereira também, a média básica fora esse caso incrível. E o William, do Grêmio. William não, perdão, Alan Patrick do Grêmio. E o William vai ser o nosso reserva de luxo. É o que eu explico mais sobre isso, né? O Rascaeta que, né? 13 gols e 10 assistências em 21 jogos. Era bizarro. Ele fez a pontuação porque não começou jogando. Entrou no segundo tempo. E caso tivesse começado a jogar, tinha grande chance de gol, assistência, né? E mesmo que é um adversário um pouco difícil, né? O Corinthians. Tem grande chance de gol, assistência, bate falta, escanteio, aumentando a chance, né? Então, excelente opção. Alan Patrick tem frente à Juventude, que na minha visão, Nacional é um jogo equilibrado, mas Nacional saber jogar bem, grande chance de ganhar, tá? E mesmo se não ganhar, Alan Patrick bate pênalti, falta, escanteio no time, então tem a ideia. Como eu falei, na última rodada contra o Grêmio, teve 3 pênaltis Nacional, os 3 ele bateu, só que ele errou 1 e acertou 2. Fez 16.50, 2 gols.
Então, grande chance, tá? Foi gol, assistência. E o William, do Grêmio, Cedreste Luxo, que aqui ele fez a estreia da assistência, já bate escanteio, aumentando a chance de fazer gol, assistência, né? Meio ofensivo ali. E a bomba para dar curva, assim por dizer, tá? Excelente opção, muito ofensivo e pode dar gol, assistência, que Vitória faz casa. Nos últimos 3 jogos tomou 12 gols, pra você ter ideia. Claro que o 8-0 do Flamengo influenciou, mas Vitória em si fora de casa nos últimos 3 jogos não fez gol também. É um time bem complicado fora de casa, tá? Outras opções boas no meio, a diferenciar e tal. O próprio Arthur do Grêmio pode ser a boa, tá? Fez 6.60 aqui só de média básica. Tem a média básica boa até em si. Pode ser a boa para surpreender, mas ele tem o William e tal. Excelente opção, tá? Outras opções boas que podem dar certo, né? Bom e barato também. O próprio Bobadilha tem a média muito boa de desarme, só que últimos jogos nem fazendo a média tão boa assim, mas continua sendo uma boa opção, tá? Tem 2 gols de uma assistência do campeonato. E o São Paulo é favorito nesse jogo. Em geral é isso, tá? As opções esse mês tá bem curtinhas, difícil, tá? O próprio Noruega pode ser a boa, tem a média básica razoável, mas como falei, Grêmio é favorito nessa rodada. Dodge também pode surpreender, desarmes e tal. E é isso, as opções esse mês. Indo pro nosso ataque, nossos 3 ataques. Agora sem reserva luxo, né? Vai ser o Pedro do Flamengo, né? Pra variar. Caio Jorge e Vitor Roque. Pedro que, né? Tem 10 gols e 4 assistências, 17 jogos. É o 9 do Flamengo ali. Tem travante, então. Mesmo que vem fazendo gol faz 2 partidas. Tem grande chance de fazer gol. Cara, pivôzão ali, então. Grande chance de meter a bola pra dentro, tá? Samuel Lino também é uma ótima opção, tá? Tanto ele ou o Pedro são excelentes opções. Vale a pena até dobrar se quiser, só que você teria que colocar um reserva de luz, que na minha visão pode ser um pouco arriscado dobrar os dois, porque o confronto é um pouco equilibrado, não é? A Mega é favorito na minha visão, mas não tanto assim. O início é o time chatinho. Então, pode ser os outros poucos gols. 2-1, 2-0 e tal, 1-0, 1-1 e tal. Então, o máximo, na minha visão, deve ter 2 gols para um time, tá? Então, é um jogo que, na minha visão, não vai ter muito gol. Então, cuidado sobre isso. Caio Jorge, artilheiro do campeonato, artilheiro do Copa Brasil, então 6 assistências no campeonato, bizarro. E enfrenta o Vasco, que é melhor fora do que em casa, nos últimos jogos, demonstrando, né? O Vasco em casa, nos últimos jogos, empatou com o Ceará, 2-2. Empatou com o Atlético Mineiro, aí recentemente, então o Cruzeiro é meu favorito nesse jogo. E é o artilheiro do time, né? Bate pênalti, finaliza bastante, tem grandes chances de fazer gol assistência, né? E o Vitor Roque, meu, tem um jogo um pouco difícil, se eu dizer, mas a fase dele tá espetacular. Aqui ele fez uma pontuação ruim, que ele entrou no segundo tempo, né? E, cara, 5 partidas seguidas, se contar a última, ele fazendo mais de 10.50. Então, bizarra a pontuação dele, tá? Excelente opção, independente do jogo. E o Bahia nos times mais 7 gols para ser travante, tá aumentando a opção, a chance do Vitor Roque fazer gol, tá? Ele ou o Flaco em si. É uma excelente opção, tá? Outras opções boas para pontuar, diferenciar assim mesmo. O próprio Flaco, como falei, né? Pode ser boa para diferenciar. A maioria tem de Vitor Roque, do Palmeiras. Luciano pode ser boa, só que o problema é a fase dele, que faz mais de 8 jogos que não faz gol, nem assistência, então tá bem ruizinho. Mas Ceará pega um confronto muito favorável, São Paulo, grande chance de ganhar, então tem grande chance de fazer gol, assistência, tá, Luciano? Mesmo com a fase ruim, né? Ceará também tá numa fase não tão boa. O Alisson pode ser a boa do Grêmio, tá? Ser travante. O ponta do Grêmio em si, né? Tem um gol, uma assistência do campeonato, finaliza bastante, até tem a média básica razoável, mas se não fazer gol nem assistência, é bem difícil passar nos 4 pontos, tá? Mas é uma excelente opção, tá? A diferenciar e tal. Tem outro atacante do Grêmio também, é que tá em dúvida. Tanto o Carlos Vinícius ou o André Carlos for jogar, pode ser a boa, tá? Ambos fizeram gol, se não me engano, na partida. Gol, assistência. Tanto o André ou o Carlos Vinícius, então
grandes opções, tá? Caso um dos dois for jogar. Em geral é isso, tá? Principais opções boas para fazer gols, assistência, fazer a pontuação boa, tá? Essa rodada. Tem o Breno Lopes, Fortaleza, que perdeu o esporte, que não vem tão bem, mas acho que é uma aposta mesmo, mas pode prender, tá, Breno Lopes? Fortaleza mesmo tá com um confronto equilibrado, mas o fato de jogar em casa pode ser definitivo importante ali. O Rigoni de São Paulo pode ser a boa também. Tá voltando agora a jogar, né? Contratado. A última partida fez 4.20, só chama de básica, pode ser a boa, tá? Tanto ele e o Luciano. A maioria tá nesse Luciano, então o Rigoni pode ser a ótima opção fora da curva ali. Em geral é essa, tá? Melhores opções. Esse técnico tem alguns técnicos bons, mas na minha visão os melhores são o Herman Crespo do São Paulo e o Mano Menezes do Grêmio. Tem os confrontos mais favoráveis essa rodada. E no momento vou de Herman Crespo do São Paulo. Herman Crespo, Mano Menezes do Grêmio. Outras opções boas que podem dar certo. O próprio Leonardo Jardim do Cruzeiro. Felipe Luiz do Flamengo. Marci Parlem, mas com uma apostinha mesmo. Fortaleza e Sport não vive um bom momento. Então é um jogo um pouquinho imprevisível. Não tem como saber o que vai acontecer nesse jogo em si. Fernando Seabra, caso quiser fazer a apostinha também, Bragantino em casa. Direito Santos. O próprio tem o Mirassol, uma apostinha também. Em geral é isso, tá? Principais opções técnicas. E os principais capitão, grandes chances de fazer gol, assistência é o Pedro, Vitor Roque, Caio Jorge, Arrascaeta. E no momento está ele de Caio Jorge de capitão. Como eu falei, artilheiro do Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. 6 assistências já no Campeonato Brasileiro, então grande chance por cá, tá? E esse é o nosso time, tá? Até o momento, para imitar essa rodada 25. Lembrando, qualquer alteração eu vou postando lá no meu Instagram. Mente Cartoleira, segue lá para poder todas as notícias, transferência Brasileirão. E no nosso grupo do WhatsApp, tá? Grupo Zap Cartola, totalmente de graça. É lá na bio do nosso Instagram, Mente Cartoleira. Só clicar lá tem dicas, toda a rodada, resenha também. Para imitar o Cartola, notícias, transferências, última hora, Brasileirão. Então é só entrar lá totalmente de graça que já vai imitar toda a rodada. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Amanhã vai ter o vídeo de valorização, para imitar essa rodada. Valorização, jogadores bons e baratos. Às 19 horas aqui no canal. É isso, espero que tenham gostado. E até o vídeo de amanhã, às 19 horas. Tchau, tchau. Fui.